O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs aqui presentes e os que nos acompanham nesta transmissão por meio da Rede Catedral de Comunicação de nossa amada Arquidiocese, TV Horizonte, na alegria de celebrarmos esta novena, esse caminho de Maria, Mãe da Piedade, caminho da paz, somos conduzidos nestes dias que antecedem a festa da Mãe da Piedade, a olharmos para Maria e vermos que ela nos indica o caminho da paz, e esse caminho da paz vem do seu Filho. E nestes textos da liturgia, de forma tão bela, escolhidos para expressar o caminho de Deus por meio do sim da Mãe Maria, a jovem Maria, também nós somos convidados a nos colocarmos a serviço do Evangelho da paz, do Evangelho da vida. Se Maria foi aquela que não mediu esforços para promover esta experiência, esta realidade da paz como expressão do próprio reino de Deus, é verdade que também ela nos indica neste testemunho a possibilidade e até a exigência como condição de sermos cristãos, de nos empenharmos também no caminho da paz. Ainda mais no tempo em que vivemos com tantos desafios, a paz no mundo, a paz em nosso país, onde é mais fácil viver nos territórios antagônicos à paz, naqueles lugares onde o instinto, o impulso humano floresce num tecido inflamado da sociedade, onde por vezes a paz se torna ainda uma bandeira mais frágil, porém não menos convicta para nós cristãos de que fora da paz não há salvação para nós. E aquele que deu a vida por causa da paz nos indica que o reino de Deus, ele se faz presente também por esta via poderosa e ao mesmo tempo tão frágil que é a paz. Poderosa porque a paz promove pontes onde muitas vezes o ser humano insiste em criar abismos, mas frágil porque depende do ser humano, desta pobre criatura feita da terra, desse humus que somos, do qual todos nós viemos, esta fragilidade da finitude humana. Por isso esse tesouro precioso, o caminho da paz, ele é carregado em vasos de argila. Basta olharmos um pouco para as grandes lideranças do mundo em nosso país, como muitas vezes este vaso frágil que somos a serviço da paz passa pelas condições de cada um de nós. Pois bem, de que forma nós podemos, nos textos bíblicos de hoje, buscarmos dar mais um passo nesse caminho da paz, onde Maria é para nós o grande ícone dessa expressão. Na primeira leitura do livro dos Gálatas, encontramos então o autor sagrado,
nos fazendo perceber que quem crê em Cristo é filho e por isso já é herdeiro da paz. Quem crê em Cristo já é herdeiro e se faz mais livre, porque tendo nele a condição filial que o Pai nos dá, nos convida também a trabalharmos pelos processos de libertação. Libertação primeiramente de nós próprios, que somos tão tendenciosos a vivermos nos territórios das dependências, da escravidão. Às vezes de coisas, às vezes do poder, às vezes até de visões distorcidas de Deus, quando essas colocadas a serviço daquilo que fere a bandeira da paz, a violência. Às vezes dentro de casa, às vezes no ambiente de trabalho e às vezes até no trânsito, um lugar tão marcado em nosso país ainda, ocupando os primeiros lugares nas estatísticas de violência do trânsito, onde a paz é tão frágil e onde tanto se perde da vida humana. Então, olha que bonito isso, contemplando na liturgia de hoje esse texto de Gálatas, o Senhor nos convida a crermos nele. Fora do Senhor, para nós, não há salvação para a paz, porque Ele é a nossa primeira inspiração, Ele é o fundamento da nossa paz, do qual Maria soube muito bem contemplar e apressadamente colocar-se a serviço desse caminho da paz, ao ir de encontro com a sua prima Isabel. Um outro elemento importante que esse texto também nos faz refletir: com a chegada de Jesus Cristo, a escravidão termina, o tempo da escravidão termina, e a maioridade é atingida, e assim o direito de sermos filhos e filhas muito amados do Pai, herdeiros da salvação, se realiza. Por isso, como é importante nós sermos vigilantes da paz, porque é fácil abrirmos mão desse dom, da salvação e da maioridade, de sermos criaturas mais livres, mais adultas, nos laços, nos afetos, mais adultos na fé. Hoje, sermos mais adultos é um grande desafio, pois a cultura que muitas vezes predomina na sociedade é uma cultura de infantilização. Infantilização profissional, infantilização relacional, né, entre as pessoas, infantilização nos vínculos familiares muitas vezes, e até mesmo infantilização espiritual, onde às vezes o cristianismo para muitos é uma camada de verniz, que não tem o poder de sustentar a outra face, por exemplo, quando somos tratados com desrespeito, violência, onde muitas vezes aquilo que nós acreditamos como cristãos não é capaz de sustentar o amor aos inimigos, aqueles que nos querem mal, enfim, de fazer o bem a quem nos odeia, tudo aquilo que Jesus propõe como antídoto dos gatilhos de violência no mundo, sustentando a paz, e que às vezes nós não conseguimos fazer como Ele nos ensinou. Por isso, meus irmãos, ao mesmo tempo que recebemos com o dom do batismo, crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus, a maioridade da fé, o tempo da libertação, onde não somos mais escravos, como nos lembra a carta, pensamos como é fácil perder esta liberdade, essa maioridade, voltando aos territórios das dependências da escravidão. Isso aconteceu também com o povo de Deus. Depois de ter sido liberto da escravidão do Egito, com o tempo este povo criou deuses, buscou reis que tiraram a liberdade desse povo, e quando ele se viu, estava escravo no exílio da Babilônia, uma escravidão ainda mais cruel. Por isso, sim, a maioridade da nossa fé nos pede cuidado, atenção, vigilância, e uma experiência e inspiração fundamental para nós, para não perdermos essa maioridade da fé, do qual o autor da carta aos Gálatas nos fala, é Maria. Maria, a mãe de Jesus, a Senhora da Piedade, aquela que nos indica, neste caminho humano da fé, também a possibilidade de termos pressa em fazer o bem, em contribuir com o Senhor para que o reino de Deus aconteça.
Logo após o anúncio do nascimento de Jesus, ou que Maria seria a mãe do Salvador, o príncipe da paz, a segunda atitude de Maria depois do sim colocou-se, segundo o texto proclamado pelo padre Samuel, apressadamente. Gente, quem se encontra com Deus, quem atinge a maioridade espiritual, humana, enfim, todas as dimensões de uma vida integrada, tem pressa de fazer o bem, tem pressa de promover a paz. Por isso essa inspiração tão bonita do tema deste ano, Maria como esse caminho da paz, que é o próprio Cristo, nos ensina que quem verdadeiramente se encontra com Cristo, se torna um cristão e que atinge essa maturidade deste sim batismal, desse segmento, tem pressa em fazer o bem, tem pressa em servir o reino da paz. E assim Maria dirige-se a Isabel e, dirigindo-se a Isabel, a cada um de nós, também neste dia, pelo poder desta liturgia e também no alcance que ela atinge, chega a cada um que celebra conosco da igreja doméstica. Peçamos a Maria, a nossa fiel intercessora junto do Senhor, junto de Cristo, seu Filho, o príncipe da paz, que nós também tenhamos esse olhar que a mãe de Jesus teve e tem para conosco, de nos empenharmos sempre, sem preguiça, sem acomodismos, a fazermos o bem, a darmos a vida pela causa do Evangelho e que nesta liturgia ganha esse tom precioso este ano da bandeira da paz, esse olhar tão necessário e fundamental para reconstruirmos a vida, pois afinal de contas, num tempo tão frágil como o que vivemos com a pandemia, esses últimos 2 anos, na medida em que nós vamos retomando a vida profissional, a vida social, a liberdade de poder ter contato com as pessoas, fisicamente falando, de poder tocar e até já abraçar algumas pessoas com as quais convivemos, de poder ir e vir, de estar aqui na Basílica Menor, a Senhora da Piedade, a Mãe da Piedade, a Padroeira de Minas e em breve de nossa querida Arquidiocese, como é importante nós nos desdobrarmos nesse empenho para restaurar a vida tão adoecida, fragilizada, com o dom da paz. Então, onde tem famílias enlutadas pela morte, tantas narrativas de perdas durante esta pandemia, ir com a paz. Onde tem tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas sofrendo com a perda da dignidade, ser uma presença de paz. Onde tem tantas pessoas adoecidas mentalmente, sim, a pandemia ainda é um grande tormento para muitas pessoas que vivem tão adoecidas mentalmente, com depressão, com pânico, com tantas crises de ansiedade. Como é importante sermos uma pequena flâmula da paz. Essa paz que é frágil e ao mesmo tempo potente. Frágil porque passa por nós, seres humanos. Potente porque é dom de Deus. E assim com Maria vamos crescendo, nos fortalecendo para nos colocarmos nesta grande peregrinação da paz, onde Maria é para nós a primeira testemunha depois de seu Filho Jesus Cristo. Que em Maria, como Isabel assim também proclamou, feliz aquela que acreditou, que assim também nós possamos acolher no sim de Maria e no testemunho de Isabel, com este encontro tão precioso entre mães e com o serviço do cuidado pela vinda primeira com João Batista, que a alegria de servir, a alegria de lutar pela paz, esta alegria que celebra o encontro de 2 mães, esse encontro da paz, possa também nos ajudar. E aí fica uma pergunta da própria liturgia: com a maioridade da fé, como nos testemunha a comunidade dos Gálatas, pois cremos naquele que nos deu a paz com o dom da fé, Jesus Cristo, na graça do Espírito, ou o Pai em Jesus Cristo com a graça do Espírito. Como você está vivendo este compromisso de testemunhar a fé em Jesus Cristo que venceu toda e qualquer forma de violência, e juntamente com Maria, sua mãe e nossa, e que lutou para que o reino de Deus se instaurasse a partir da paz, da cultura da outra face, da cultura do amor que vai além das fronteiras,
desse amor que São Pedro Julião Aimar, o fundador da minha congregação, aquela que ali trabalha no Santuário da Santíssima Eucaristia, na Igreja da Boa Viagem, os Sacramentinos, que pudesse viver esse amor exagerado, ou seja, Padre Aimar dizia, o que é o amor exagerado, senão o amor que não conhece limites, que vai além do dever, esse amor da gratuidade, esse amor da generosidade, pois para lutar com a paz, pela paz, realmente temos que ser generosos, principalmente com aqueles que às vezes nem merecem o nosso amor e a nossa dedicação, mas porque acreditamos naquilo que o Mestre nos ensinou e que atingimos com a maioridade da fé, não medimos esforços para nos empenhar nesta construção. E que principalmente nessas semanas que antecedem as eleições, onde vemos crescer em tantos ambientes da sociedade, às vezes até entre cristãos, a violência, a intolerância, a falta de caridade, respeito, que nós nos empenhemos para irmos além com a paz, pois é pela paz e com a paz que nós também poderemos, tendo Cristo como ícone e Maria como esta primeira testemunha do Príncipe da Paz, também acreditarmos que é com a paz que nós vamos vencendo as grandes lutas deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.